Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie é ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia, que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida. É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Com este poema, com licença poética, da mineira Adélia Prado, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E vamos começar primeiro com um dia alegre. Hoje é o aniversário do nosso querido Tiago Andrade. Ele que sonhou com a disputa da última eleição ser prefeito de Heliópolis, perdeu a eleição, mas continua aí sua caminhada. E hoje é o aniversário dele. Foi muito, então, abraçado nas redes sociais, e o portal Contra a Prosa, o canal do Landesvaldo Blog no YouTube, manda a ele também felicidades, e principalmente, além da felicidade, que se ele continuar na luta, que transforme isso numa coisa grande, que não entre na vala comum dos políticos locais. Evite ao máximo fazer o que os nossos políticos fizeram e fazem todos os dias, que é transformar o poder numa escadinha para subir na vida. Ele não precisa disso, tem o seu emprego muito bem, tem suas virtudes, que pode dar a ele um emprego maior a hora que ele quiser. Não precisa disso para sobreviver. E se vem para cá, que ele venha com saúde, com a cabeça aberta para os novos caminhos e os novos desafios que a vida guarda para todos nós. Um abraço para Tiago Andrade e que ele tenha muita saúde. Muito bem, vamos sair de uma alegria para entrar numa tristeza. Tiago Andrade completa aniversário e Bruno Covas, prefeito de São Paulo, natural de Santos, morreu esta manhã, foi enterrado agora à tarde, e de câncer. Ele que é neto de Mário Covas, ex-governador de São Paulo, ex-candidato a presidente da República, fundador do Partido da Social Democracia Brasileira, do qual eu tive a honra, inclusive, de participar da fundação. Inclusive, nós recebemos Mário Covas em Salvador, na época. E o partido, infelizmente, nunca saiu, apesar de Mário Covas, né, mas outras lideranças foram tomando conta do partido e o partido começou a ganhar o caminho da direita, daquela direita brasileira que, infelizmente, a política é escadinha. Infelizmente, para muita gente subir. Mas me dava uma esperança, apesar de não fazer mais parte do PSDB,
Bruno Covas me dava esperança, porque ele inaugurou em São Paulo uma coisa diferente, uma administração que não era voltada para o ódio. Essa coisa que está tomando conta do país, está envergonhando a classe dos políticos, que é essa coisa do ódio, sabe? Qualquer coisinha vai para a imprensa, defenestra a pessoa, fala mal, denúncias e aquela coisa toda. E ele é um cara tranquilão e tal, casou-se, separou-se. Desse casamento nasceu o único filho que ele tem, que está com 15 anos hoje. E eu já imagino a situação desse adolescente que tinha por um pai um amor assim incomensurável, né? Bruno Covas foi enterrado agora à noitinha já no cemitério em Santos, o cemitério mais velho lá de Santos, o principal cemitério da cidade, da parte histórica da cidade. Foi inclusive retransmitido pelas TVs, o G1 inclusive transmitiu integralmente. E eu estava assistindo ao enterro quando então vi uma postagem que me deixou assim muito triste. O nosso amigo Silvio Santos, lá de Aracaju, já foi vice-prefeito da cidade. O filho dele foi meu aluno, inclusive, fez uma declaração que não é de bom tom. Ele chegou a dizer numa postagem no Instagram que já ia tarde, numa referência à morte de Bruno Covas. Fez mal, Silvio. Não é o Silvio que eu conheci. Não, não é. Com certeza não é. O seu filho, eu conheci você através de seu filho. E não esperava, sinceramente, eu não esperava isso. Não é de um homem público do Partido dos Trabalhadores, um ódio figadal, escondido nas suas atitudes, que não cai bem para o homem público. E se eu explicar para o leitor aqui, o ouvinte, o telespectador, Bruno Covas, debaixo dos viadutos, colocou paralelepípedos para evitar aglomerações de todos os sentidos. Uma dessas aglomerações eram feitas pelo padre Lancelotti. E aí ficou, claro, muito fácil, né? Acusar Bruno Covas de impedir que o padre Lancelotti fizesse suas pregações, né? E, independente de dizer que ele estava certo ou não, isso não me cabe dizer aqui, até o próprio padre Lancelotti, quando soube que ele estava com câncer, fez orações para que ele melhorasse. Então, não é de bom tom que a gente faça esse tipo de coisa, inclusive com quem já morreu. E não pode, inclusive, se defender. Agora, para mostrar que ele tinha uma boa alma, podia ter seus erros políticos, acertos tinham muitos, é verdade. Isso aí todo mundo reconhece. O mundo político reconhece. Mas não vou dizer que ele não tinha erros. Mas, por exemplo, ele escreveu 2 dias antes de morrer uma carta endereçada aos seus seguidores, aos seus eleitores e aos membros do Partido da Social Democracia, o PSDB. E na carta ele diz o seguinte, um trecho só da carta: esses últimos meses têm sido muito desafiadores para todos nós. A pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço caro dos brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil mortos. Uma tragédia sem precedentes que já deixa e vai deixar muitas marcas na nossa história. As consequências são catastróficas. Vidas interrompidas, famílias em sofrimento, negócios em dificuldades, desemprego, pobreza e, lamentavelmente, a fome. Faço esse preâmbulo, pois é exatamente sobre o que se trata o dia de hoje,
política. A solução para os nossos problemas só será enfrentada pela via da política, pela via democrática, pela seriedade com que os governos trabalham e realizam políticas públicas. É isso aí. Não adianta ficar com esse ódio, difundindo esse ódio pela vida. Adversários a gente trata como adversários. Enquanto estiver vivo, a gente tem que fazer o possível para evitá-los que eles cheguem ao poder. Chegando ao poder, nós temos que respeitá-los como autoridade e fiscalizá-los. Uma vez morto, a gente tem que buscar dessa pessoa aquilo de bom que ele pôde fazer pela humanidade. Portanto, não foi de bom tom, Silvio Santos, não foi de bom tom o que você fez, infelizmente. E vamos para a Covid, infelizmente, só para registrar um detalhe importante hoje. A Itália registrou, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, 93 mortos por Covid-19. É o número mais baixo desde outubro. E como a população da Itália é pequena, a Itália hoje é o país com o índice de mortes por habitante maior do planeta. Quem está em segundo lugar? Acertou. É o Brasil. Com este número da Itália hoje, nas próximas horas, nos próximos dias, se continuar esse nível baixo de morte da Itália, e a gente sempre acima de 1.500, 2.000, o Brasil vai assumir a dianteira como o país que mais mata no mundo de Covid-19. Será o primeiro a superar a Itália em número de mortos por milhão de habitantes. É um recorde absoluto que vai cair nas costas do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O que ele está fazendo, insistindo, inclusive as aglomerações que vocês veem aí pela imprensa Brasil afora, insistir em não usar máscaras. E aqueles, sabe, aquelas atitudes que, infelizmente, são bestiais, que a gente fica em dúvida se de fato o Bolsonaro é um genocida ou é um louco. Eu sei que todo genocida é louco, mas você pode fazer uma loucura e depois perceber que fez a loucura. E parece que não é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ou ele é doente, ou ele é louco, ou ele de fato traz na índole da alma a necessidade de matar pessoas para se sentir vivo. Esse recorde vai ser com certeza levado para a CPI, que essa semana deve bombar. Aliás, por falar em pandemia, o editorial do jornal Estado de São Paulo hoje fez um comentário sobre o pedido de afastamento de Jair Bolsonaro, protocolado por 6 juristas. Segundo estes juristas, é preciso reconhecer a incapacidade civil de Bolsonaro. E o Estadão fala, os autores esclarecem que não se trata de julgamento por crime de responsabilidade ou crime comum, para os quais seria necessária autorização parlamentar. Apontam, segundo diz o Estadão, que não se trata de uma interdição pela incapacidade de gerir atos da vida civil, mas especificamente de interdição de um supremo mandatário que não tem os requisitos cognitivos mínimos para exercer a presidência. Tudo isso, minha gente, pela atitude bestial de Bolsonaro de aparecer naquelas manifestações, cavalgando ontem em Brasília, né? Ainda diz o Estadão, inclusive essa análise foi publicada no portal Antagonista também. Qualquer que seja o desfecho
da ação protocolada no STF, o fato de que juristas se unem para apontar um caso de incapacidade mental e médicos para pedir o impedimento político sugere que é cada vez menos verossímil uma terceira hipótese para explicar a conduta desastrosa de Bolsonaro que contribuiu para as centenas de milhares de mortos no Brasil. A leitura dos documentos indica que foi loucura ou crime que Bolsonaro fez, a administração Bolsonaro, seu comportamento diante da Covid. A CPI vai mostrar isso. Ou foi loucura ou foi crime. Mas que está lá embutido no comportamento dele estas duas coisas, pode ter certeza disso. E vamos encerrar hoje com uma referência. Este final de semana passado, o prefeito da cidade reimplantou o plantão 24 horas em finais de semana, que foi implantado na administração de Ildefonso Andrade Fonseca, o Ildinho. No último ano de sua administração, ele implantou e o prefeito tinha interrompido e retornou agora ao procedimento. Antes, todo mundo sabe que o prefeito colocou o atendimento de 12 horas por dia, o que melhorou consideravelmente o atendimento à população no posto principal da cidade, que a gente chama de hospital. Agora, médico 24 horas, são 3 médicos que vão se revezando no plantão 24 horas de fim de semana. Segundo apurei, a custo de R$ 2.200 cada médico, mais enfermeiro, mais as despesas normal. Esse plantão não vai custar menos de 40 mil para a Prefeitura Municipal de jeito nenhum. São 40 mil reais, muito bem empregados, muito bem investidos, que deve dar certo conforto à população para não ter que sair daqui para ir para outros municípios. Mas já aconteceu uma coisa estranha. Uma mulher, para parir, foi lá para o hospital de Ribeira do Pombal, chegou lá sem ambulância. Eu não entendi muito bem esse procedimento. Eu chamo a atenção das pessoas que Ribeira do Pombal não está lá à disposição para atender a gente não, minha gente. Tem que ir para o posto médico, tem que fazer o procedimento chamado regulação para ser encaminhado para Ribeira do Pombal. Aí você não tem que se preocupar com o atendimento, que vale o atendimento iniciado aqui. Se você vai diretamente para lá, aí tem que contar com a boa vontade do pessoal lá do Hospital Santa Teresa de Ribeira do Pombal, né? Mas, até aqui, pelas informações que eu tenho, a mulher está bem, a paciente está bem e tudo, mas também é falta de divulgação, né? A solenidade mesmo do 24 horas, o prefeito fez ali, tal, divulgou nas redes sociais e tal, e acabou, e pronto. Se a gente não pegar e não divulgar, por eles, não fazem nenhuma peça publicitária para enviar para a imprensa. Não se preocupe não, prefeito, nós não vamos cobrar não. Eu, por exemplo, não cobro. E se for para o benefício da população, pode mandar para cá, pode mandar as peças. Eu depois critico, claro, me dê o direito de criticar o que estiver errado. Mas pode mandar para cá, que a gente publica aqui, para a população ficar, inclusive, se informando. Bom, hoje é o dia do Gari, para a gente encerrar. É o dia do Gari, que aqui em Heliópolis é comemorado graças a uma lei, de uma ideia de Ana Dalva, que acabou indo para a Câmara e a Câmara aprovou. Hoje é dia do Gari, dia da morte de Bruno Covas, dia do aniversário de Tiago Andrade e dia da morte de Eva Vilma, atriz que nos anos 70 fez os sonhos de muitos jovens naquelas novelas da Rede Globo Televisão. Estava na ativa até bem pouco tempo, 87 anos. Eu acredito que descansou Eva Vilma, que é uma atriz extraordinária, atriz maravilhosa. E com essa imagem de Eva Vilma, encerro aqui hoje. E ao lado da imagem de Bruno Covas,
encerro aqui hoje este Poucas e Boas. Um abraço, se associe ao canal e até uma outra oportunidade.